Cara, eu comecei. Você falou que tá dando aula há 24 anos e você já dava aula de tecnologia no começo. Quais são as principais diferenças, claro, que tem. Hoje a tecnologia avançou muito, até por conta da pandemia, muita coisa foi avançada. Mas as principais diferenças, acho que é na questão de ministrar a mesma aula, do começo para hoje. Porque não, eu sei que você hoje é uma pessoa mais capacitada, etc. Sim. Claro, com o passar do tempo as pessoas vão melhorando, mas a questão mais na ministração da mesma da aula. Em termos de dar aula, eu vejo muita mudança no mercado e no que a gente tem que colocar no curso. Porque como eu sou coordenador, eu mudo matriz, eu vejo o que tem, o que não tem, o que é para colocar, o que não é. Em questão de dar aula, eu não vi mudança, porque eu sempre fiz uma aula, como eu já vim da tecnologia, então a minha aula sempre foi assim, eu tenho que botar coisas práticas, eu tenho que achar ferramentas que eu possa ensinar sem um cara precisar comprar as coisas. Então eu sempre procurei simuladores, eu sempre procurei maneiras do cara conseguir replicar um cenário parecido com de verdade, só que sem gastar dinheiro. Então, pra mim, não mudou muito hoje, porque hoje o cara fala assim, vamos usar o ChatGPT, mas eu já usava ferramentas que faziam isso. Eu usava simuladores, eu usava o Eevee, eu usava o Cisco Packet Tracer, usava simulador de defeito da Intel. Então, eu sempre, desde sempre, tive esse foco. E quando chegou hoje, falou assim, agora a gente precisa usar simuladores. Pô, mas eu já uso desde 2004, não vai mudar a minha vida, porque eu já tô fazendo desde sempre. Entendi. Então, acabou que eu não tive diferença de como dar aula. Eu tive diferença de como conversar com os públicos que eu dou aula. Porque aí eu dava aula pro EJA e no começo eu não sabia como falar. Então eu dava aula pro cara do EJA como se ele estivesse fazendo técnico em informática. Entendi. E eu vi que não funcionava, né? Porque o cara do EJA não sabe o nome das coisas, ele não conhece termo técnico. Sim. E aí eu fui acabando assim, se é pro EJA eu tenho que fazer uma linguagem X. Se é pro cara do técnico, outra. Se é preparatório, outra. Se é faculdade, outra. Se é adulto, é outra. Se é adolescente, é outra. Então eu tive essa dificuldade de me adequar com relação às linguagens. O jeito de falar, né? O jeito de escrever no quadro, qual matéria que eu posso colocar. Mas agora, de mudança de tecnologia, a única coisa que eu vi muita diferença é que hoje em dia é muito mais fácil porque eu tenho recurso, né? Eu tenho data show, antigamente eu não tinha nas salas, em 2000 e pouco você não tinha como usar. E computador, né, cara? Que era bem difícil você ter laboratório. Sim. Eu dei aula numa escola de 2008 a 2015 de informática, de redes, sem computador. Como é que era a aula disso? Então, Era no quadro? No quadro. Você desenhava a tecla ESC, a tecla. As paradas. Mas quando eu comecei a faculdade era só no quadro, não tinha nada, né? Era raro ter laboratório. Programava, fazia lá o chinesinho no quadro. Né? A minha dificuldade é que eu dava aula para eletrônica, eletrotécnica, telecom e automação de informática sem computador. Sem computador. Porque se é para informática, eu escrevo algoritmo no quadro. Isso aí. Eu quero aprender. E para os caras de eletrônica? Então, o meu grande trabalho nessa escola, que me ajudou muito, foi o trabalho de eu estudar a área dos caras para saber como que eu poderia encaixar a informática no contexto deles que servisse para eu conseguir dar aula sem computador. Então, eu tinha o trabalho de estudar. O cara de eletrotécnica, eu estudava as tecnologias que o pessoal de eletrotécnica usava. E aí, com o tempo, a Light começou a botar relógio automatizado, que controlava pela central, fazia um monte de coisa com tecnologia, como o Powerline, que você passa a internet pela tomada, esse monte de coisa. Eu comecei a agregar essas tecnologias, andando junto com o mercado e puxando para dos caras, para eu conseguir dar aula. E hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu chego lá, eu quero data show, tenho data show. Eu quero usar o laboratório, eu tenho um laboratório. Então, facilitou minha vida. Mas mudar, não mudou. Eu tinha tudo em mente, eu só não podia botar em prática porque as escolas não tinham dinheiro. Não tinha recurso, Não né? tinha recurso.